O Brasil é o 15º país com a maior carga tributária mundial. Estudos apontam que uma empresa brasileira gasta aproximadamente 1.950 horas ao ano apenas para se apurar os impostos devidos. Porém, ainda que seja em um cenário de crise econômica, existem várias oportunidades que só um advogado especialista em direito tributário e corporativo pode apresentar. O escritório Regim Teixeira Advocacia Empresarial e Tributária é amplamente reconhecido pela atuação no mundo corporativo, acreditando que a evolução no mundo se dá principalmente pelo setor privado, que cria soluções e resolve problemas da sociedade. Sabendo da existência desses problemas e oportunidades, os sócios fundaram o escritório Regim Teixeira Advocacia Empresarial e Tributária, auxiliando os clientes no âmbito corporativo. Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com os advogados José Renato Regim e com Luiz Henrique Teixeira. Eles são sócios da Regim Teixeira Advocacia Empresarial. Muito bem-vindos, doutor Luiz Henrique e doutor José Renato, ao nosso programa. Olá, Cláudia, é uma satisfação estar com vocês aqui. Eu me chamo José Renato Regim, sou responsável pelo setor empresarial do escritório. Um prazer, Cláudia. Eu me chamo Luiz Henrique Teixeira e sou responsável pela parte tributária aqui do escritório. Muito bem. Eu vou começar conversando, então, fazendo a pergunta para o doutor Luiz Henrique. O escritório vem se destacando, especialmente no setor tributário. Você enxerga alguma oportunidade em meio a essa crise econômica atual para a redução da carga tributária das empresas? Com certeza, Cláudia. Não só hoje, mas há um bom tempo, né? O empresário, para ser empresário, ele precisa primeiro ser um bom gestor. E quando a gente fala de gestão, parte financeira, muitos aí gostam de cortar custos, né? Alinhar as despesas. Em momentos de crise como esse, né? Isso torna-se não médio, mas uma necessidade. Então, o empresário precisa estar ombreado aí com o seu advogado da empresa, junto com o seu contador que ele confia, né, para poder tornar aí essas oportunidades tributárias eficazes, né, mais próximas da empresa dele. Um exemplo disso é o que é cessar, né, a bitributação que nós chamamos de direito, ou seja, o fisco, tanto municipal, interestadual ou federal, ele tem cobrado aí os impostos duas vezes no mesmo fato gerador, ou seja, causando a bitributação. Isso extrapola, né, o direito do fisco de cobrar, né, e lesa, né, o contribuinte, o empresário, no momento que não se está para brincadeira, né? É necessário aí deixar dinheiro em caixa hoje, porque tem quem consegue superar essa crise muito melhor do que os outros que, infelizmente, não conseguem gerar as oportunidades. Uhum. Doutor José Renato, em que setores empresariais há maiores oportunidades em meio a uma crise como essa que a gente está vivendo? Perfeito, Cláudia. Existem vários setores, né? E isso eu digo também nas 3 modalidades de tributação, tanto no Simples Nacional, quanto do lucro presumido e lucro real. Mas os principais setores são setores industriais, né? Setores de distribuição e transporte e também setores da saúde, né? Muito importante lembrar disso, ainda mais no momento difícil desse que estamos vivendo atualmente. Mas, por exemplo, nos setores de clínicas médicas, no setor da saúde, setor também hospitalar, né, muito importante, seja desde o terceiro setor, quanto também de hospitais que são em caráter privado e que visam um lucro também. Então, são vários os setores, mas aqui eu citei apenas os principais para vocês. Uhum. Agora, eu gostaria de saber do doutor Luiz Henrique, falando de um modo específico aí dos tributos, quais são os possíveis tributos que podem ser reduzidos e até recuperados se pagos de forma indevida? Legal. Então, mando até os exemplos que o Dr. Renato aqui disse, né? A gente falando das clínicas médicas privadas, né? Os médicos hoje têm uma carga tributária muito alta, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Então, nós temos que, quando tratamos de pessoa jurídica, né? Esses médicos, eles podem aí, o imposto de renda e a contribuição sobre lucro,
dessas empresas, elas podem ser cabalmente aí diminuídas. Situações aí que somam a mais de 75% de diminuição na carga tributária. Na parte industrial, a gente tem aí vários impostos como os PIS e COFINS, que são cobrados de uma forma aí, às vezes errônea, né? Auditorias fiscais das próprias empresas e também a própria bitributação, que nem a gente comentou, ela precisa ser sanada e é sempre, infelizmente, né, o contribuinte que precisa se portar, né, com uma faceta de resolver esse problema, porque a Receita Federal não vai vir atrás dele devolvendo o dinheiro e resolvendo o problema dele. Então, o contribuinte precisa tomar aí a rédea da empresa e precisa resolver isso com o seu advogado e com o seu contador. E fora isso também, supermercados, de forma em geral, esse pessoal paga uma carga tributária muito grande e as oportunidades são para praticamente todos os setores. A gente citou aqui alguns exemplos, né? Mas vale muito a pena aí o empresário estar bem alinhado com o advogado e com a contabilidade. E falando de tributos federais, é ali mesmo onde acontecem os maiores erros. E além das oportunidades no setor tributário, o que mais o empresário pode se beneficiar em outros ramos do direito? É muito importante também dizer que não é só no aspecto tributário que uma empresa tem oportunidades de redução de custo, né, tendo um melhor destaque nesse mercado atualmente tão competitivo e com diversas restrições que temos atualmente, né? Então, nós podemos, a título de exemplo, dizer também em relação à parte do direito do trabalho. Com a reforma trabalhista, teve algumas oportunidades que vários empresários tiveram esse benefício e acabaram não se usufruindo disso, né? Como, por exemplo, o trabalho intermitente, que é justamente quando a empresa ela paga o funcionário somente daquele período que ele trabalhou. Também em relação ao home office, que muitas vezes aumenta a produtividade. Óbvio que a gente precisa analisar a questão de viabilidade desse home office também, né? Enfim, na parte do direito empresarial, também a gente pode citar a questão das holdings, né? As holdings empresariais, elas auxiliam bastante na parte de gestão de grupos de empresa, mas não só isso, também auxiliam na parte de planejamento tributário, planejamento sucessório, de quando uma empresa familiar vai para filho, né? E ajuda também na questão da redução dos riscos patrimonial. No setor imobiliário, nós podemos dizer também em relação à multipropriedade, né, lei recente, que nós podemos dizer aí, foi aprovada no final de 2018. Então, a lei de multipropriedade, ela beneficia bastante as construtoras, as loteadoras imobiliárias, enfim, alguns exemplos aqui que a gente pode estar trazendo aqui para os nossos telespectadores, justamente esses benefícios e essa inovação que pode justamente significar entre a perpetuidade de uma empresa ou a falência. Muito bem, a gente aqui do Empresários de Sucesso agradece a participação dos dois aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos e todas as informações prestadas aqui aos nossos telespectadores. Tudo de melhor para vocês. Muito obrigado, Cláudia, inclusive pelo convite do programa Empresários de Sucesso, ficamos à disposição. Justamente, nós agradecemos a oportunidade, o convite, e aí um forte abraço para vocês e para os empresários que nos ouvem. Muito bem, abraço para todo mundo também. Eu conversei com os advogados José Renato Reguim e com Luiz Henrique Teixeira. Eles são sócios da Reguim Teixeira Advocacia Empresarial. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.